Este é o programa Transcendência, que recebe hoje o advogado e conselheiro da OAB, Giovanni Lucian, para conversar a respeito de direito e justiça. Giovanni, seja bem-vindo ao programa Transcendência. Obrigado mais uma vez. Giovanni, o tema que eu gostaria de discutir contigo hoje é a respeito da justiça e do direito. O que é justiça, o que é direito? Nossa sociedade anda complicada na interpretação dessas duas questões, justiça e direito. Parece que todo mundo quer seus direitos, mas a justiça, o povo brasileiro quer distância. Tu concordas com isso em primeiro momento? Olha, até certo ponto eu concordo, é que a gente tem que ter em mente que não se pode falar em direito sem justiça e ao mesmo tempo não se obtém a justiça sem que atualmente se recorra ao judiciário. E me parece que essa tua colocação ela procede, mas eu posso discordar um pouco, que me parece que o público, o povo em si tem uma certa relutância quando se fala em justiça, entendendo a mesma como judiciário. O direito todo mundo quer, e o direito obviamente é intrinsecamente, é visceralmente ligado à justiça. E não há também, para iniciar esse tipo de conversa, como falar em direito e justiça no Brasil, sem ter como um marco, para nós até certo ponto próximo, que é a Constituição Federal. De 88. De 88. Ela veio pós um período de 20 anos, ou aproximadamente 20 anos, de um sistema de governo anterior, que era um sistema ditatorial, dá para se dizer, e essa Constituição era uma aspiração, já mesmo durante o regime ditatorial, de que se fizesse uma Assembleia Nacional Constituinte, que acabou por acontecer. No meu ponto de vista, com certa dose de exagero em alguns pontos, tanto que fizeram quase que uma bíblia da Constituição, e ela também, no meu ponto de vista, ela trouxe alguns direitos, eu não diria exagerados, mas meio assim, abruptos demais em relação ao que se tinha antes. E isso, obviamente, levou, quase que incentivou a população, de um modo geral, a buscar mais direitos, a perseguir mais direitos. Antes, então, na minha ótica, antes era fechado demais e depois se abriu demais. Talvez até num certo entusiasmo da chamada Constituição Cidadã, que todo mundo fez questão de assinar e na época festejar. Eu acho que ela trouxe grandes progressos, mas algumas dificuldades que até hoje estão sendo sentidas, inclusive por parte do judiciário, que eu acho que não estava preparado para uma avalanche de processos que enfim, se realizou após esse estímulo trazido pela Constituição. Dentro desse contexto da Constituição de 88, tu concordas que a partir de 1822 até os dias de hoje, de 88 para cá, de fato consolida o Estado Democrático de Direito pela primeira vez? Olha, muito se discute a esse respeito, né, e não tem como a gente discordar de que a nossa democracia é um feto ainda, né, para não dizer uma criança, comparada com outras que estão por aí mais consolidadas. No entanto, eu acho que o mundo todo em si, ele teve transformações muito mais, significativas, mais, até posso usar o mesmo termo, mais abruptas, talvez levados pela facilidade de comunicação que hoje nós temos em relação, vamos comparar, um exagero comparativo com 1822, quando a comunicação era feita a cavalo e sabe lá com que outras formas menos eficazes. Mas eu acho que nós temos uma democracia tenra, uma democracia muito jovem ainda, mas a princípio me parece que ela tem uma certa solidez, que há alguns tempos atrás não poderia se imaginar isso. Hoje eu acho que já estamos assim, passo a passo, um caminho que deve levar ao quase o ideal da justiça. Hoje estamos aí com inúmeras transformações, até estou fazendo um estudo assim meio superficial das transformações mais práticas do direito e da justiça, mas eu acho que de um modo geral, acho que nós estamos no caminho certo, praticamente imunes a solavancos, porque nós já fomos testados com isso, já tivemos agora recentemente uma eleição de governo dito de centro-esquerda, outro mais à esquerda, e no entanto nós estamos aí, diríamos assim, numa relativa calmaria. O próprio mercado internacional, a própria comunidade internacional reconhece isso, então eu acho que nós estamos devagar, sim, mas no caminho certo.
Eu fico observando de fora, vendo essa questão do judiciário, como tu colocas, como a plena manifestação da democracia num país, né, a afirmação da democracia, mas eu também acabo por ver que quando falamos em justiça nós olhamos tanto os direitos como os deveres. Mas a justiça às vezes pode estar caminhando para um lado e os direitos para o outro, quando você não consegue ver os deveres e quando você também não permite que todos tenham esses direitos. Tu achas que o direito no Brasil, ele passa por uma transformação, as pessoas estão aprendendo mais sobre seus direitos e o Estado está legislando sobre novos direitos? Eu tenho certeza que sim. Inclusive, se a gente colocar como 20 anos um período curto, eu acho que houve muitas transformações. Nós temos aí os exemplos mais comentados, o Código de Defesa do Consumidor, que trouxe, eu acho que foi um dos que mais trouxe estímulos a que os cidadãos procurassem a justiça para realmente perseguir seus direitos. Antigamente tu não tinha aí, nós estávamos antes comentando o defeito de um produto. Antigamente cada um que se virasse, se pudesse reclamar, onde conseguisse reclamar, se fosse atendido seria uma questão de sorte. Hoje tem o judiciário, tem uma outra transformação que pode ser citada, merece ser citada, os juizados especiais, que a gente chama popularmente de pequenas causas, onde a pessoa hoje não precisa mais nem advogado, até 20 salários mínimos. Os julgamentos são relativamente rápidos, se levando em consideração que são só 2 audiências. Então eu acho que se popularizou mais essa busca pelo direito. E a questão de direito e justiça, que é o que nós comentamos no início, ela passa por isso também, passa por uma conscientização, que é a questão que tu colocaste, do cidadão para buscar os seus direitos. Claro que em contrapartida tem os deveres que até então, até a Constituição de 88, eles eram muito mais cobrados do cidadão. Em razão de quê? Que nós tínhamos um regime de força. Hoje isso acho passa mais por um processo cultural, de aquela coisa, né? O meu direito vai até onde começa o do vizinho. Então a questão seria de talvez campanhas institucionais melhores para fazer um certo toma lá da cá, ou seja, eu tenho direitos para exigir, mas eu tenho que cumprir com as minhas obrigações mínimas, que é de recolher impostos em dias, quando é possível, né? A gente sabe que a carga tributária é um horror, mas isso é digamos, tema para mais 1 ou 2 programas que a gente não esgotaria num, né? A questão eu sempre uso como exemplo, jogar o lixo na rua, eu vou ter que pagar, eu estou pagando, aliás, até com aqueles impostos que eu atraso, eu estou pagando alguém para fazer esse trabalho que eu poderia, como cidadão, ajudar a diminuir. Então, acho que, mas devagar nós estamos evoluindo, embora não talvez na velocidade que a gente gostaria, mas isso não é só no direito e na justiça, é em quase todas as questões da vida cotidiana, afora a informática e outras coisas, né, que estão, digamos, num ritmo mais acelerado. Mas o processo cultural a gente sabe que é mais demorado e quando não há muito esforço do poder público, ele demora um pouco mais. Mas depende de cada um também assimilar essas questões. Esta presença da justiça, tempos atrás eu conversava com o promotor Carlos Augusto Fiorioli e ele dizia, me chamava a atenção, como a justiça está em absolutamente todos os elementos da sociedade, em todas as manifestações sociais a justiça está presente, mediando, legislando, procurando entender a legislação que se faz, né? E julgando todos esses atos. Mas eu agora estou lembrando de uma frase de Napoleão Bonaparte, quando dizia que o homem luta muito mais pelos seus direitos do que pelos seus deveres. O que o Brasil hoje enfrenta... Ele colocou em outras palavras o que eu acabei de dizer. É verdade. O que o Brasil enfrenta hoje, ele parece que é um desejo de ter seus direitos realizados, mas me parece que há um afastamento dos seus deveres. Os seus direitos querem ser realizados, querem ser manifestados, todos querem ter absolutamente tudo. Mas estamos longe dos deveres. E isto absolutamente vai atacar toda a sociedade. Eu fico imaginando não só aqueles que têm grande acesso a todo tipo de situação econômica, social, política, como aqueles também que estão marginalizados. Mas sobre isso, Giovanni, eu gostaria que tu comentasse depois do intervalo. O programa Transcendência volta após um rápido intervalo. Até mais.
bela oportunidade de lembrar de todos aqueles que estão sempre ao nosso lado. Muita paz, saúde, alegria e sucesso. Feliz Natal! E boas festas! São os votos da Panquecas Delivery. Na hora da fome, ligue no Panquecofone 3748-2838. Chegamos em novembro de 2010 e fomos muito bem recebidos. Gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam. Se seu objetivo para 2011 é inovar, venha conhecer a CLA. Móveis de decoração para interiores sob medida. CLA, sua casa, sua cara. Rua Olavo Bilac 531, fone 3714-2161. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue em Lajeado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Hemovale. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Em Lajeado, no centro. Fone 3714-3988. No bairro Florestal, fone 3714-4681. No São Cristóvão, fone 3714-3067. Também em Estrela, no fone 3712-258. Fruteiras de Gasperi, sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Olá, a loja favorita de móveis planejados, em Lajeado, deseja a todos um ano repleto de realizações. E se seu desejo é ter os ambientes da sua casa com móveis de qualidade, venha até a Favorita, estamos prontos para atendê-lo. Pensou em trajes? Pensou em Teva. Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora, com a promoção de trajes Teva, ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Brasil Viagens e Turismo, há 10 anos realizando seus sonhos. Mais do que estar junto com nossos clientes, é termos a certeza de ter prestado nossos melhores serviços. E desejamos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Para 2011, descubra os nossos roteiros diferenciados como Fortaleza, Ceará, só para elas. Rio de Janeiro, o rodoaéreo em junho. E Caldas Novas em agosto. Faça uma visita à Rua Bento Gonçalves, número 1354, sala 101, centro de Lajeado. Fone 3011-6311.